tem sido bom, né? Esses domingos que a gente está gastando, a nossa igreja é família, nós somos família, adoramos isso, temos uma comunhão maravilhosa e a gente quer que vocês, como família, também aprendam verdades que também a gente tem aprendido ao longo desses anos. Ninguém é perfeito, não olhe para mim e para Deise como um casal perfeito, mas olhe um casal que tem crescido, tem aprendido um com o outro e tem ficado cada vez melhor. Muito bom ficar com essa menina maravilhosa e tal. Aliás, eu tenho umas teorias para frente. Mas, então, gente, vamos gastar um tempo. Eu não estou com pressa, Jesus não veio, amém? Trouxe caderno para anotar aí algumas coisas, principalmente que fique no teu coração. Mas eu ainda percebo que eu preciso falar um pouquinho, de repente esse ano passado nós não falamos, mas eu e a Deise vamos falar um pouquinho sobre criação de filhos. Vai ajudar ou não? Amém. Alguém tem filhos aqui? Não? Meu Deus, como a gente precisa de sabedoria, não é verdade? E cada filho é diferente. Um reage de um jeito, outro de outro. Jesus. É isso aí. Mas vamos seguir nessa manhã? Deixa eu dar um anúncio aqui. Quando você sair, nós ainda temos, né, Cássia? Sobremesa de morango, você pode levar para casa num potinho. Acabou o estrogonofe de bacalhau e tem um pouquinho de pão de queijo, tá? Você passa lá para você... Isso porque sexta-feira que vem nós temos o nosso encontro, a formatura do Casados para Sempre. Mais uma turma. Então, muito legal. Se você ainda não fez, nós vamos abrir para o próximo semestre, oportunidade para você também fazer. E eu aconselho você que é casado, fazer o Casados para Sempre. Ok, gente? Nós temos que entender essa vida de relacionamento, nós temos que colocar verdades para dentro, e muitas famílias têm sido recuperadas e ajustadas, né? Casamentos que já estavam mais para lá do que para cá, começam a ser fortalecidos, né? E se você já tem um casamento fortalecido, porque às vezes a pessoa fala assim, vamos fazer o Casados para Sempre, porque eu não sou um casal problemático. Pode ser que não, maravilha, mas vou te falar, vai ser um casamento melhor ainda. Porque tudo que Deus tem é para aprimorar, é para melhorar. Então, não deixe de entrar, né, nesse nosso trabalho, tem sido bom, tem feito também um bom relacionamento de casais na igreja, e assim nós vamos continuando nessa jornada, ok? Vamos hoje... Posso ler aquele? Pode, vai ler, a Deise vai ler um negócio legal aqui. Preste atenção nessa leitura que ela vai fazer, hein? Vamos descontrair. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o bom andamento de um relacionamento, alguns princípios que contribuam para esse bom andamento. Mas Deise vai ler isso, pode ler. Então, presta atenção, tá? Depois de quase ficar preso na neve por 2 semanas no inverno passado, um homem de Colorado partiu para passar férias em Miami Beach, onde ele encontraria sua esposa no dia seguinte, no término de sua viagem a Minneapolis. Eles estavam na expectativa de um clima agradável e de passarem bons momentos juntos. Infelizmente, houve algum tipo de confusão no portão de embarque e disseram ao homem que ele teria de aguardar o próximo voo. Ele tentou apelar para um supervisor, mas lhe disseram que a companhia aérea não era responsável pelo problema e que de nada adiantaria reclamar. Chegando ao hotel no dia seguinte, ele descobriu que Miami estava passando por uma onda de calor. O tempo em Miami estava quase tão desconfortável quanto o frio em Colorado. O recepcionista lhe entregou um recado dizendo que sua esposa chegaria conforme planejado. Ele mal podia esperar para chegar até a piscina e se refrescar, por isso mandou depressa um e-mail para sua esposa. No entanto, devido à pressa, ele cometeu um erro ao digitar o endereço do e-mail. Sua mensagem chegou à casa de uma esposa de um pregador idoso, cujo marido, ainda mais idoso, havia falecido no dia anterior. Quando a viúva, chorosa, abriu seu e-mail, ela deu uma olhada no monitor, soltou um grito de angústia e caiu morta no chão. Jesus amado. A família da viúva correu até o seu quarto, onde viram a seguinte mensagem na tela do computador. Querida esposa, parti ontem, como você sabe. Acabo de fazer meu check-in. Houve certa confusão no portão. Meu apelo foi negado. Recebi a confirmação da sua chegada amanhã. Seu amoroso esposo. PS. As coisas não são como pensávamos. Você vai ficar surpresa com o calor que faz aqui. Pronto. Se o velhinho foi, a velhinha empacotou, né? Olha, uma dessa, né? Isso é um livro maravilhoso da Joyce Meyer, O Segredo para a Verdadeira Felicidade. Você pode comprar depois. Olha o mal entendido, né? Gente, vamos falar... Cuidado com seus e-mails, hein, gente? Cuidado, é isso aí. Vamos falar nessa manhã
sobre alguns princípios que podem ajudar, e com certeza eles ajudam nessa nossa caminhada de um bom relacionamento. Então, começa a anotar aí. Primeiro princípio, vamos gastar, o tempo que for necessário para a gente colocar isso aí de maneira própria, porque isso ajuda bastante. O primeiro princípio é esse, guarda isso no teu coração. É necessário mudar de fato, gente, é necessário mudar de fato todas as vezes que for preciso. Não é uma questão assim, eu não quero. Eu não posso trabalhar com isso, eu não quero. Tá bom assim. Porque às vezes é um ponto de vista nosso. Mas e o outro ponto de vista? E o outro lado? A necessidade, esse livro, por exemplo, mostra que nós precisamos andar num processo chamado aperfeiçoamento. Então, sempre nós temos que ser aperfeiçoados. Você aperfeiçoa um projeto, você melhora aquilo. E isso na prática. E relacionamento não fica fora disso. Alguém está pegando? E preste atenção, gente, porque o avanço da humanidade é muito grande nessa capacidade de fazer. Mas quando se trata de olhar para si mesmo, para como pessoa, é pequeno. Você vê como as pessoas enfrentam problemas por causa de pessoas e não por causa do talento, da capacidade que ela tem. Isso é uma coisa real. As pessoas não sabem lidar com as coisas que acontecem dentro dela. Parece que há essa programação e ninguém gosta de mudança. Ninguém gosta de sair de repente de uma rotina que já estabeleceu tem muitos anos, ou é aquele jeito e tal, aquilo é confortável. Mas para nós crescermos um bom relacionamento e edificarmos uma casa, mudanças reais de comportamento e atitudes têm que acontecer na nossa vida, diga aleluia. Tanto isso é verdade, abre a tua Bíblia em Efésios capítulo 5, no verso 1 diz lá, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. E isso aqui é um mandamento. E diz lá, Elinho, ande em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então andar em amor, como a gente andou falando, na verdade é um conjunto de ações e comportamentos coerentes com a verdade. E olha, se a verdade me pede mudança, é porque mudança é uma realidade, diga aleluia. Guarda essa frase aí também, anote. O verdadeiro problema do homem nunca foi conhecimento. Esse não é o problema do homem. O problema do homem é relacionamento. E isso tem quebrado, tem destruído pessoas, tem dado oportunidades para as trevas bater. O que Deus ele não idealizou foi que o homem ele se quebrasse uns aos outros. Ele não promoveu isso. Nosso Deus é um Deus de unidade, de um comportamento sadio, que edifica sempre, diga amém. Então, gente, guarda isso, o problema não está no conhecimento, mas está no relacionamento. Os homens, a destruição está no relacionamento. Isso é fato. Tem acontecido. Por que se relacionar é tão difícil para o homem? Por quê? Relacionar é tão difícil. Vamos lá, outra frase, escreve aí. Porque relacionar, escreve, é a arte de aprender a mudar sempre que for necessário. E essa parte aí, sempre que for necessário, sempre vai chegar. Sempre vai chegar, gente, sempre vai chegar. É uma arte, é a diplomacia, entende? A gente aprender a lidar com uma pessoa diferente de nós. Homem e mulher, bem diferentes, fisiologicamente, né? Em termos de estrutura física, emocionalmente. O homem é 1,5 tico, a mulher já é mais complexa, né, disso. A mulher, por exemplo, tem a capacidade de fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e o homem fica assim, como é que você consegue? Certo? Diferenças. Mas não significa que ela tem que empurrar isso para eu ser assim, mas são ajustes de coisas que nós temos que compreender. A gente estava falando sobre isso, eu vou repetir aqui. A mulher, por exemplo, acha que o homem tem que pescar tudo assim, numa bola de cristal, de eu passar a mão assim, sim, entendi, ela está aqui, não falou nada comigo, mas eu tenho que pescar tudo. Não pegou? Não pegou? Claro, não peguei.
eu não tenho bola de cristal e tal. Esse tipo de coisa, porque é o jeito da mulher. Você também vai aprendendo isso, a gente vai aprendendo tantas coisas, ajuda a gente a compreender isso, como é que é ajuste. Gente, a necessidade, as diferenças, elas são grandes, muito grandes. Quer ver uma outra diferença? Não parece, mas é. Eu venho para um relacionamento de família de toda uma formação e mentalidade de uma casa. Ela vem de um outro tipo. Eu enxergo uma situação dando essa opinião, ela enxerga aquela situação dando outra opinião, e não significa que elas estão erradas. E eu não posso chegar e forçar a barra e dizer, você tem que ficar com a minha opinião, porque a minha está certa. Isso aí são paradigmas que a gente tem que quebrar. Então, o problema é a montanha, mas tem vários ângulos de nós olharmos essa montanha. Vai rodando ela. Vai dando uma olhadinha. Realmente o que ela está falando também faz sentido, é claro e tal. Então, na verdade, a gente precisa fazer uma contribuição de informação e ângulos e posicionamentos que ajudam demais. Mas olha, para isso aí, escreve aí, você tem que ter o espírito certo. Se a pessoa achar que não preciso, eu sei, eu sou assim, e entra para um relacionamento, ele vai matar o relacionamento. Porque é aquela pessoa que tudo, ela olha as situações, tudo como se fosse prego. Aí, qual é a reação para aquilo? Martelo na cabeça. Não vai dar certo. Alguém está pegando? Está todo mundo calado nessa manhã? Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre essa questão de família, né? Que ele está falando de formação. E eu estava lembrando um CD que eu ouvi do pastor Anésio, que ele fala uma coisa interessante, que casamento é igual expressão aritmética. A primeira coisa que se elimina são os parentes. Os parentes, né? Os parentes, né? Por quê, gente? Essa questão de formação e de todo o Elinho falou, uma bagagem, como ele falou aqui no primeiro encontro, que a gente tem que ter um filtro. Aquilo que foi bom para a minha vida, que eu aprendi com meus pais, eu vou aplicar no meu novo relacionamento, na minha família. Mas aquilo que não foi bom, eu tenho que deixar de lado, né? Então, eu estava vendo que a Bíblia é tão sábia que ela começa em Gênesis falando que deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E essa questão de unir tem a ver com a disposição de deixar o pai e a mãe, mas não é deixar só fisicamente, né? Porque o ideal é deixar fisicamente, você ter sua casa. Quem casa, quer casa. Então, além de você deixar fisicamente, você deixar também outras coisas que não contribuíram, que você olhava e dizia assim, nunca vou fazer isso. E aí, quando você casa, você faz exatamente aquilo que você dizia, que você rejeitava, que você achava horrível, e a gente vai perpetuando isso. Então, é hora de a gente ter sabedoria e pegar aquilo que eu não gostava, aquilo que me fazia sofrer, aquilo que foi marcas na minha vida, de eu não levar isso, né? Então, que oportunidade que nós temos hoje de aprender. Você que ainda não é casado, estava contando aqui no primeiro encontro, quando nós éramos namorados, até mesmo início de casado, que nós não tínhamos curso de noivos, né? Naquela época, assim, esse tipo de conversa que a gente tem era muito raro, gente. Sabe? Então, de você poder falar sobre esses assuntos de relacionamentos. Porque, veja, muitas pessoas que vão para o casamento, elas vão assim, contando com aquela, né? Mas tá tudo bem, eu amo ela, ela me ama, eu amo ela para lá, amo ela para cá, amo ela o tempo todo, né? Vão até comer moela, aleluia. E tal, amo ela para lá, amo ela para cá. Só que na realidade acaba ficando assim, e tal, não é bem assim e tal. Por quê? Porque tem alguns conceitos que tem que estar estabelecido antes para a gente começar a ver. E é fundamental, isso tudo que a gente está falando aqui, se você não é casado, pode anotar 10 vezes a mais. Que oportunidade, olha, vocês vão aprender hoje aqui uma porção de erro que nós cometemos. Um deles era esse. Aconteceu alguma situação e eu ficar trombuda, zangada. E aí ele vai e pergunta, Deise, o que houve? E aí eu ia dizer o que houve, não, eu ficava zangada e dizia, não houve nada. Aí ele, mas não houve nada? Não houve nada. Aí ele virava as costas e eu ficava zangada porque ele não deu a mínima para os meus sentimentos. Aí ele voltava e dizia, você tem certeza que não houve nada? Não houve nada. Então também não houve nada. Mas o que eu queria? Eu queria que ele falasse. Vem cá, mas houve sim alguma coisa. Mas eles não têm bola de cristal. Isso. Então, gente, nós... São os homens, né? Os homens... Alguém pode dizer um amém dos homens, né? Aí. Vocês já viram esse filme em algum lugar? Já, né?
Só troca de endereço. Então, que oportunidade que vocês têm hoje de aprender isso, né? É claro que com o tempo a gente foi mudando. Então, por isso que a gente tem curso de noivos para falar sobre comunicação, sobre diálogo, né? Não está bem, então fala por que não está bem. Porque o pobre coitado ainda não tem bola de cristal. Deveria ter, né? Mas ele não tem. Eu falei, eles têm 5 sentidos, nós temos muito mais, muito mais. Sem problemas. Então, tem que dar dicas para eles, né? A outra coisa era assim, nós vamos sair. Aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho, nós estamos saindo, aconteceu alguma coisa. Aí ele está tudo bem? Não quero ir mais. Ah, você não quer ir mais? Não. Então tá bem, então não vamos mais. Mas eu queria ir. Dá para entender essa? O que ele tinha que fazer? Esse confucionismo? O que ele tinha que fazer? Não, amor, olha só, nós estávamos programados para sair. Você não quer sair? Quero. Então me perdoa, tal, aquela coisa toda. Mas até chegar aí, era um desastre, porque eu queria ir e disse que não queria ir, e ele ficou por isso mesmo. É isso aí. Ou seja, nós não fomos, ficamos zangados. Então, olha, aprenda com os erros nossos e não faça mais isso. Por isso, essa frase está aí, é a arte de aprender, sabe, muitas coisas. E uma outra coisa terrível, gente, é não querer mudar e não reconhecer a necessidade de mudar. Que isso não seja o seu endereço. Ok? Nessa manhã eu estou falando bem claro para vocês. Não caia nessa cilada de ficar num posicionamento, quem tem que mudar é o outro. Eu já vi, gente, olha, eu falo para vocês, isso acontece direto. Parece que o ser humano ele só tem esse olhar para si mesmo, ele está bem, o resto está todo mundo mal. Ele é certo, todo mundo está errado. Isso é uma coisa que tem que quebrar, é a carne falando isso, ok? Já vi mensagens da gente falar sobre vários assuntos, alguém chegar, pastor, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, ele não tinha que estar aqui. Quem tinha que estar aqui sou eu, você, nós somos nós. Daqui a gente quer transferir algo para uma pessoa, porque a gente olha para os outros e não olha para nós mesmos. Então, esse ponto aí de nós olharmos para nós, dizer assim, não, eu preciso mudar para melhorar isso. Veja só, você ama a tua esposa, será que você não quer mudar porque você ama por ela? Ama de tal maneira que você não quer mudar? Entende isso? É muito legal, nós temos que colocar isso em prática. Eu estava falando também que dificilmente a gente recebe uma pessoa que chegue no gabinete e diga, pastor, pastora, eu vim aqui porque eu quero conversar, eu quero contar minha situação, porque eu preciso mudar. A pessoa vem sempre e diz assim, eu vim aqui porque o problema é o outro. É ele. O problema é muito raro, gente. O problema foi meus pais. O que a Deise está falando é legal. Não é que a outra pessoa ela não tenha problemas, ou pode ser até a causa de muitas situações. Mas transferir tudo não dá certo. Tem sempre 2 lados da moeda, sabia? Sempre tem. Mas por que a pessoa está agindo daquela maneira? De repente você não está percebendo, você acha que ela está fazendo tudo. E você já pegou, captou. Deixa eu falar uma frase legal, porque isso aí ajuda para a gente seguir tantas coisas boas para serem ditas. O fundador da companhia de carros da Ford, ele colocou isso aí. Então, quando ele estava lá no auge do crescimento da companhia, ele deu essa declaração, eu pagaria mais pela habilidade de lidar com pessoas do que qualquer outra coisa debaixo do sol. Sem essa habilidade, gente, nós não crescemos em nada. Você vê, uma pessoa, olha só, pare para pensar comigo, uma pessoa desajustada em termos de relacionamento, porque é uma pessoa fixa, ela não se molda, ela não muda, ela não transforma, ela é daquela maneira, ela tem dificuldade em todos os lugares. Ela tem dificuldade no trabalho. Então o trabalho é o reflexo da sua casa, começa na sua casa, na igreja a mesma coisa, é bicudo, é aquilo outro e tal, não sabe ceder, não sabe fazer coisas para que o outro se agrade, ela não aprendeu isso, ok? Ela não acha que precisa de mudança dessa maneira, ela não encontra ninguém para se relacionar. E relacionamento é uma troca, gente, é uma troca de comportamentos que edifiquem ambos, não é só uma pessoa, eu não posso me relacionar com ela achando que eu só vou ser beneficiado, olha aí. Mas não é isso que acontece? Qual é a mentalidade desse mundo? Eu ainda vou encontrar alguém, pastor, que me faça feliz. Pronto. Já vai encontrar alguém que faça feliz e você não vai fazer ela feliz. Não, esse detalhe não precisa. Mas é isso que acontece na prática, porque a pessoa está treinada errado.
ela tem uma ideia errada. Gente, isso é ridículo, esse não é relacionamento da palavra. Então vamos quebrando isso, vamos tirando essa ideia de olhar sempre para a gente, como a gente falou ao longo desse mês, porque isso interfere demais. É a coisa mais linda que eu e você nós possamos ter, eu vou te falar, é justamente isso aí, é reconhecer que nós somos seres que precisamos mudar. Se você reconhece isso, você já tá num caminho muito bom. E outra coisa, anote isso aí, ninguém está grande, hein? É bom mesmo para você anotar, até os ceguinhos vão ler nessa manhã. Ninguém nasce pronto para se relacionar. E começa desde pequenininho. E você entende, por isso que nós vamos falar um pouquinho sobre criação de filhos. Você sabe que é super importante os pais começarem a corrigir nos seus filhos algumas coisas de erro de relacionamento, tipo, nós temos que ensinar para os nossos filhos a serem educados, a saber limites. Preste bem atenção, nós temos que ensinar aos nossos filhos a dizer muito obrigado. Não, mas isso não se ensina mais. Ninguém quer ter compromisso, ninguém quer nada com o filho, deixa largar os filhos e tal. Então, daqui a pouco os garotos vão sendo criados numa mentalidade que o mundo roda ao redor deles e que os outros estão mais para servir a gente e não tem nem aí, porque isso está nos pais. Hello, hein? Hello. Vamos falar, hein? Domingo, vamos continuar nesses domingos aí, algumas coisas. Gente, a nossa parte é informar e ensinar os nossos filhos. Por exemplo, você não ensina o seu filho a ceder para o outro, é óbvio. Criança de 2 anos, o que é? Meu, puxa, para lá e para cá e tal. Porque a criança é assim, nessa fase. Se você estudar um pouquinho, você vai ver as fases das crianças, como elas se comportam. Mas nós temos que treinar, compartilhar, a ser amigo. Eu estou falando sozinho? Faz parte para que depois os meus filhos tenham bons relacionamentos, sejam bem-sucedidos em relacionamento. Tá certo? Não, meu filhinho não gosta muito, ele aqui e tal, fica super protegendo demais. Não, ele não gosta muito, deixa ele aqui e tal. Você vai criar um cara que depois vai ter problemas. Bom, esse é outro assunto. Então, sou eu e você que construímos, gente, a habilidade. Nós construímos, e vou te falar, nós vamos construindo à medida que nós vamos mudando. Pode escrever isso. Nós vamos construindo à medida que nós vamos mudando. Vamos construindo à medida que nós vamos mudando. E isso aí é óbvio. Por isso que é o primeiro princípio que a gente colocou aí. Não caia nessa ilusão de entrar num relacionamento ou dentro de uma casa e dizer, não, eu sou bonzinho, eu sou isso, eu faço aquilo outro. Tem sempre coisas que às vezes não agradam o outro, né? E são pequenas coisas. Eu li uma vez uma reportagem da revista Veja, justamente falando sobre isso, há muitos anos atrás, falando sobre casamentos se dissolvendo com 20 e tantos anos e tal. E qual era o problema? Não era problemaço, não era infidelidade, ou sei lá, tipo de coisas assim doidas. Era o quê? Pequenas coisas. Não aguento mais a pasta de dente sem a tampa. Eu não aguento mais a cueca na sala. Eu não aguento mais o sapato na cozinha. Fala, Deus. E aí, né, você em casa, pelo menos na minha casa, assim, a gente em casa tira o sapato, quer ficar com o dedo nos... É bom, né? Gostoso. E qual é o lugar mais próximo? É muito longe da cozinha. Eu já melhorei muito. Eram muito 10, longe. Agora são 1. 10 pares. Tá? Só tem um agora. Brincadeira. Mas é tipo de coisas assim, gente, que nós temos que olhar mais para o outro, é óbvio, né? Casa arrumada, se a esposa gosta, pô, ajuda nesse negócio, né? Cada um tem uma maneira. Estava lembrando de um tio que eu tive, né, já falecido. E ele tinha essa mania, ele era neurótico de guerra, mas era um homem maravilhoso. Mas eles tinham altos problemas por causa do papel higiênico. Porque ele achava que o papel higiênico tinha que ser virado para cá, né? Para frente, para você tirar. E ele era todo aquela pessoa que lava a mão toda hora, aquela coisa toda. Então, quando ela botava o papel higiênico saindo por trás, era motivo de briga, mas era muita briga. É isso, tá vendo? Só que eu me lembro, eu devia ter uns 5, 6 anos, e eu ouvi essa história do papel higiênico. E ninguém sabe disso, mas eu já contei em algumas mensagens, eu cresci com aquela mania de que ele faz sentido. O papel higiênico para trás, encosta na parede, arrasta no chão. Então... Vou botar só um detalhe aqui para vocês entenderem por que a minha esposa é assim. Peraí.
Ela trabalhou 27 anos na Conlurb. Era Margarida. Limpava as suas ruas. Mas então, é muito mais higiênico. E eu fiquei vendo aquilo, gente, é interessante. Esse negócio do papel para cá é muito mais prático, não encosta na parede, não vai passar bicho, não vai sujar. Então eu achei interessante. O que eu fiz? Bicho, lagartixa. A partir dali, eu passei a fazer isso. Só que ninguém sabia. Então eu conto que até hoje, nunca chamei a atenção dos meus filhos de botar o papel ao contrário, nem a minha secretária, nem muito menos ele. Então, o que eu faço? Eu vou lá e viro o papel. Né? Então, eu tenho essa mania. Mas eu sei que esse meu tio era pancadaria. Não, ninguém tem mania aqui não, né? Só eu, né? Só eu e a Deise, do pijaminha e tal. Aquela escova, pasta de dente que você gosta de apertar embaixo, ele aperta no meio, né? Pequenas coisas, né? Mas então o que eu aprendi... Shampoozinho que está terminando, a gente ainda bota água para depois jogar. Coisa assim. Mas eu aprendi com esse meu tio isso. Bom, aquilo eu achei interessante. Eu peguei o que era bom, mas eu não vou chamar a atenção de ninguém porque não botou o papel ao contrário. Pelo menos eu aprendi uma coisa boa, né? E não descarregar nos outros. Isso aí. Deixa eu acrescentar algo legal. Uma vez eu e a Deise estávamos numa palestra e o pastor estava falando, isso há muitos anos atrás, né? Uma dessas raras palestras, né, Deise? Acho que a gente era casado de novo. E o pastor disse algo que eu jamais esqueci, foi legal isso. Ele disse assim, a pessoa que ela casa, quando ela vai casar, ela tem uma expectativa de que ela vai ser assim, assado, aquilo outro. Então ele leva uma expectativa para dentro de casa de que em todas aquelas áreas que ele imaginou, ela vai ser como ele quer. Olha só. Os sonhos, né? Os sonhos. Aí, presta atenção. Aí ele falou assim, você pega essa expectativa e você põe para menos da metade. Já! Para você depois não convulsionar depois que casar. E é óbvio, né? Porque quando é você... Gente, essa é a maior verdade. Quando você namora, você esconde tudo. Esconde. É o hálito que esconde, é a maneira de espirrar, é qualquer coisa, você esconde tudo. E vice-versa, a mulher também. Né? E tal, lembra daquele tempo do Bob's, né? Que a mulher botava Bob's? Aí quando casa, é assim que você é. Verdadeiro. Esse tipo de coisa vai acontecer, óbvio, né? Então ele colocou assim, bota para baixo isso aí. Ajudou ou não? Vamos passar para o segundo princípio, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Vamos pelo menos começar esse segundo princípio, tem muitas coisinhas legais. Esse aí, gente, escreve aí, por favor. Eu e você, nós precisamos identificar de coração aberto que isso aí é uma escolha. Qual o motivo desse conflito? Porque o conflito é inevitável. E deixa eu te falar uma coisa, identificar de coração aberto qual o motivo do conflito envolve nós rapaz, vai sair. Muito obrigado, ajudou. Descartar sentimento. Você sabe que muitos conflitos não são resolvidos porque tem um sentimento que lá dentro, não, está doendo, não aguento. Ai meu Deus, que dor. E o cara está desesperado e tal, ou vice-versa. O sentimento afasta nós resolvermos algo que precisa ser uma escolha para as coisas continuarem. E não tem como varrer para debaixo do tapete, não tem como deixar para mais tarde, porque as coisas só vão avolumando. E aí vai criando paredes invisíveis que a gente não vê, mas aquilo ali vai detonando o relacionamento. E depois o hábito de não estar mais conversando, nem falar, não ter prazer, nem alegria, pronto, aí só vai detonando o resto. Vai se alastrando. Alguém está entendendo? Então, qualquer coisa, gente, vê só, anote isso aí, porque isso é importante. Conflitos são inevitáveis. Conflitos são inevitáveis, escreve isso. Porque eu e você, nós somos imperfeitos. Justamente por causa dessa imperfeição, é que há muita possibilidade das coisas acontecerem não como a gente espera. Você vê que há um crescimento que precisa ser feito,
há um crescimento de comportamentos, porque coisas que no início eram ciladas e nós caímos, se nós vamos mudando, como foi colocado no primeiro princípio, muitas coisas já não acontecem mais. E você começa a entrar num nível de maturidade, um relacionamento que é bom demais. Então alguém pode dizer assim, não é possível, o cara ficar casado há 30 anos, meu Deus, deve ser uma desgrama aquele negócio. É uma rotina, não, nada disso. Se nós aprendermos a andar como Deus pede na vida de relacionamento, você tem 25, você tem 30, você está numa boa. Gostaria de ter começado com 20 e poucos anos nisso aí. Mas é todo um crescimento necessário de mudanças e coisas que tem que acontecer. Está dando para pegar, gente? Então anote mais uma frasinha aí, porque é a mesma coisa de outra maneira. Nas imperfeições há potencial suficiente para que os conflitos eles se estabeleçam. E não caia numa ilusão de que isso não vai acontecer, porque acontece. Está dando para pegar? A questão não é se eu terei conflitos, né, Deise? O problema é quando eu tiver os conflitos, será que eu sei lidar com eles? Porque nós temos uma sabedoria para lidar com eles. Você e eu precisamos, gente, identificar as situações de maneira sincera, aberta. A necessidade de nós escolhermos resolver. Eu não sei, tem pessoas diferentes, tem pessoas que parece que o sentimento mexe e ela se fecha mais, e é difícil às vezes você chegar para uma aproximação e querer resolver, porque ela gosta daquele negócio de ficar ali. Vou ficar um mês assim, vou dar uma geladeira nele, ele merece e tal. Não, gente, não faz isso, que isso está prejudicando. Não é em si só o meu sentimento, porque eu fez errado comigo, não, é todo um crescimento. Se há um verdadeiro amor, a gente vai procurar resolver isso. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Por exemplo, abra lá em Efésios aí mesmo. No verso número 26, isso aqui é um princípio, eu te ensinar algo, do capítulo 4 de Efésios. O que diz lá? Irai-vos, mas não pequeis. E aí diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vou te falar qual é o princípio aqui. O princípio é, tem um conflito, resolva o mais rápido possível. Como eu falei, um pode ser diferente do outro, mas se você tiver uma consciência, você vai se ajustando, vai mudando a resolver. Então, isso é uma boa. Pintou alguma coisa que não está legal? Não deixa para o dia seguinte, resolve. Você sabe que um bom relacionamento faz você trabalhar melhor? Você é mais produtivo? Você vai em paz para o teu trabalho. Eu desempenho as minhas funções numa boa. Por quê? Porque está legal, está tudo bem. Mas se você tem alguma coisa que não está legal no relacionamento, está quebrado, está com situações para serem resolvidas, você trabalha mal, sua cabeça pensa mal, você raciocina mal, você não produz aquilo que tem que produzir. Ainda te digo mais, começa a ficar tudo doente até no seu corpo, sabia? E aí? Aí não dorme mais, aquilo outro, aquela agitação. Por falta de quê? Vamos resolver. Senta e toma uma decisão, uma escolha. Eu estou te falando o maior segredo. Não tem como resolvermos conflitos baseados num sentimento. Fui ofendido, ela me quebrou, vice-versa, ele fez isso comigo. Não vai resolver nunca. Por isso os relacionamentos sem a verdade, sem esse entendimento de que eu escolho resolver, é uma escolha, é uma decisão, independente dos sentimentos, as pessoas elas não têm um parâmetro da verdade para se relacionar e serem construídas, gente. Qual é o parâmetro que tem? A única coisa que tem é um sentimento. E ainda naquela visão de que, olha, tem que ser bom para mim. Se for bom para ela ou para ele, não me interessa, tem que ser bom para mim. É por isso que não ficam juntos. E não vão ficar nunca juntos. É por isso que cresce esse tipo de entendimento, e isso parece que está entrando na adolescência, de que relacionamento é só uma noite. É só um momento. Acabou ali, não sei nem quem é mais. Tudo errado, gente. Isso é do inferno. É justamente isso que tem destruído as pessoas. Está pegando isso aí? Então, claro, vamos resolver? Diálogo tem que acontecer.
Ah, pastor, a primeira coisa que eu faço é ficar calado. Então, muda, vai ter que mudar. Por que vai ficar calado? O sentimento pede ficar calado. Como a Deise falou, não tem como. Não dá para empurrar para debaixo do tapete. Tem que parar. Tem que resolver. Se os dois fizerem essa escolha, as coisas se resolvem. Óbvio, um conflito se estabeleceu, alguma coisa não ficou legal, perdão vai ter que existir? Claro, óbvio, senão não vai dar para continuar. Então essa via, ela vai estar sempre aberta. Escreve essa frase aí, porque eu falei sobre o silêncio, ele pode ser prejudicial. Manter o silêncio pode estar perpetuando o conflito. Não, pastor, eu também não estou falando nada, não falei bobagem também não, mas só, quer saber? Vou ficar calado. Não, peraí. Então, às vezes, a decisão de ficar calado pode estar perpetuando o meu conflito. Eu tenho que resolver, eu tenho que conversar. Nós somos seres falantes, diga aleluia. Aleluia. Diga, eu sou um ser falante. Sou um ser falante. Você não é um grilo. Você não é um grilo falante. Nós somos um ser falante. A gente está falando ali, está falando muito assim de casamento, ele, ela, né? Mas não é só isso, né, gente? Conflitos é família. Isso aí tudo é família, é pai, pessoas, mãe, igreja, pai, filho, trabalho. É filha que não fala com a mãe, porque também. Não tem, vai mantendo esse silêncio, vai deixando passar os anos, e não se abre, sabe? Para passar aquilo para os seus pais, ou os pais para os filhos, né? A gente recebe, sim, pessoas que não falam há anos com seus familiares. É inadmissível isso. Isso não é o plano que Deus tem para a vida de uma pessoa. A família, Ele ama a família. Com certeza. Então, tem que haver esse perdão, é importante isso, você deixar a pessoa expressar o que ela tem sentido, por que aquilo chegou a esse ponto. Não deixar isso acumular, passar os anos. Que qualidade de vida, né? Poderíamos ter bem melhor se nós tivéssemos essa sabedoria e essa capacidade de olhar o outro e de pedir perdão e de dizer o que eu posso mudar, e ela dizer, não, eu que tenho que mudar. Essa semana eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que, pela primeira vez, na verdade era um pastor falando que recebeu um casal e o erro era todo dela, ela tinha pisado na bola feio com ele, e depois de várias sessões ali conversando, ele vira para ela na frente do pastor e diz para ela, olha, tudo isso que aconteceu foi culpa minha, nada disso teria acontecido se eu não tivesse te dado ouvidos, se eu não tivesse tido sensibilidade, se eu não tivesse te perguntado, dado mais tempo para você, e uma série de coisas. Então, eu estava lendo aquele testemunho e vendo assim, aquele homem foi capaz de reconhecer, entendeu? Que a coisa chegou naquele ponto que não precisava chegar. E, graças a Deus, ele reconheceu, foi culpa minha. E ela já tinha pedido perdão e ele disse, você que tem que me perdoar. Isso aí. E esse pastor falava que, como eu falei aqui, poucas vezes ele viu isso acontecer. Poucas vezes. Eu nunca vi ninguém chegar no nosso gabinete e dizer, o problema sou eu, né? Eu não fiz nada para solucionar esses conflitos, eu me calei por anos e anos. É isso que a gente vê, mas nesse livro mostrava que é possível isso. Né? Quando a gente se coloca nesse estado de humildade, reconhecer que tudo bem, não deveria ter feito, fez tudo errado, mas nós contribuímos para isso. Isso aí. Né? Isso que a Deise está falando como popularmente o pessoal, vamos matar a cobra enquanto é pequena. É isso? Quando o problema é pequeno, ainda é fácil de se relacionar, porque tem que ser resolvido. Depois o negócio parece que cresce, toma um vulto. Quer ver uma outra coisa para eu terminar? Tem tantas coisas para a gente compartilhar, mas vou terminar dizendo isso, que é uma grande cilada que acontece em muitas pessoas. Elas casam ou elas saem de casa até por causa disso, porque tem conflitos com os pais. Não saia para um casamento deixando conflitos sem serem resolvidos dentro de casa, porque você acha que vai para uma casa sem levá-los, mas você vai levá-los juntos. Gente, em termos de pessoas, nada fica para trás, fica ligado. A Bíblia prova isso. Assuntos mal resolvidos entre pessoas, por falta de perdão, esse tipo de coisa, trava e prende a nossa vida. Entende? Então tem que tomar um cuidado. Uma vez eu conversando com um casal, para terminar ilustrando isso, eles iam se casar e tal, aquela pressa, vamos casar e tal. Depois fui sondar um pouquinho, conversar, falei, mas você está casando por causa de quê?
Eu não aguento minha casa, não aguento minha mãe está me perturbando, aquilo tal, eu não aguento, eu vou casar e tal, aquilo outro e tal. Mas vem cá, você tem que falar, não aguento, minha mãe é uma pessoa e tal. Aí você tinha coisas mal resolvidas, apressando ou de repente empurrando e fazendo uma toda força para que ela entrasse no novo relacionamento e não resolvesse aquele primeiro. Não dá certo. Isso acontece com pessoas também. Elas vão para outra igreja, vai para aquilo outro, mas ela está com problema com o pastor, está com problema com fulano de tal, aquilo outro, então quer sumir de lá, não resolve aquela situação e vai para outro lugar. Você só está levando um peso, uma carga. Alguém pegou?